Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã foram algumas. Empataram sem gols, 0-0, praticamente um jogo de ataque contra a defesa e tudo aberto para o jogo de volta agora na Arena da Baixada. O cenário era o melhor que poderia existir. Maracanã lotado, time titular, mas o formato do palco entrega que a noite não saiu do zero. Fim de papo no Maracanã. Apita Luiz Flávio de Oliveira. 0. Número que não tem nada a ver com o que o Flamengo buscou em campo. Teve bola na trave, teve uma tirada quase em cima da linha, tudo sob o olhar de Tite, técnico da seleção. O Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari se defendeu como poucos fazem no Brasil e deixou o campo satisfeito. Enfrentamos realmente uma equipe que se dispôs, cumpriu uma função, um papel e saiu daqui com o resultado que imaginava. Parabenizar nossa equipe que fez o que o professor pediu, a entrega de todo mundo no campo. Foi primordial para a gente sair com esse resultado. Foi uma partida muito difícil, a gente fez o que tinha que fazer. Bento trabalhou, hein? Logo no comecinho da primeira etapa. O dono da casa ficou com a bola quase o tempo todo e criou uma chance atrás da outra. Algumas vezes faltou precisão. Em outras, o goleirão foi firme. Clareou o pé direito, segura Bento! A superioridade do Flamengo foi tanta que o Atlético só finalizou uma vez na primeira etapa. O roteiro do jogo continuou muito parecido depois do intervalo, com a chegada do fator trave. Impressionante a cabeçada que descolou o Pedro! Dorival mexeu no time e colocou Cebolinha e Vidal, 2 reforços da janela do meio do ano. Por pouco eles não comemoraram quando a bola estava quase lá dentro, mas Kelvin foi brilhante. Salva Kelvin em cima da linha! Mas é paciência, tem dia que a bola não entra, a gente tem que procurar focar mais nos treinamentos para quando tiver essas oportunidades em outros jogos a gente caprichar melhor ainda. O Flamengo ainda quase foi castigado em 2 lances, os 2 de bola parada. Grande chance do Atlético Paranaense no jogo. Agora, o castigo maior mesmo foi a expulsão de Davi Luiz aos 51 minutos do segundo tempo. Ele está fora do jogo da volta. Pela não aceitação da marcação da falta, ele acaba, olha só, claramente xingando o Luiz e aí não tem o que fazer, tem que expulsar. A arbitragem, inclusive, foi um assunto à parte. O Flamengo pediu pênalti nesse lance entre Léo Pereira e Fernandinho. É o Fernandinho que tá puxando essa camisa, pra mim era lance de pênalti, sim. Eu senti que ele me puxou, eu ia disputar a bola, ele me puxou, aí eu fiquei sem reação. Mas ele deu tantas faltas bobas no jogo e eu acho, pra mim, na minha opinião, que eu fui puxado dentro da área. Já o Atlético reclama de 2 lances que poderiam resultar em cartão vermelho. Esse do Gabigol, com o Fernandinho, no primeiro tempo, cada um recebeu um amarelo. E aí termina nisso, né? O Luiz Flávio deveria ter controlado antes para evitar esse cartão, agora não teve jeito e aplicou cartão nos 2 que já vinham se estreando. E teve esse do Arrascaeta sobre o Eric na segunda etapa, que também ficou no amarelo pro uruguaio. O quê? Flamengo. Eles estão reclamando de alguma coisa? Tá reclamando do Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do Arrascaeta. Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Pelo amor de Deus, não me venha com choradeira. Quem tem que chorar somos nós, porque podíamos ter um jogador aí por 6 meses fora. O empate encerra uma sequência de 4 vitórias do Flamengo. Eram 8 nos últimos 9 jogos. É claro que o resultado é frustrante para o torcedor da casa, mas essa conta na Copa do Brasil só vai fechar mesmo daqui a 3 semanas. 17 de agosto é quando o Flamengo entra em campo em Curitiba, onde, olha só, pela Copa do Brasil, nunca perdeu para o Atlético. Se apegar ao histórico pode ser uma boa, um começo para correr atrás da classificação. Mas o ideal mesmo, para o rubro-negro do Rio, é fazer os gols que desperdiçou ontem. Quando a gente olha o resultado ontem, a gente pensa, a estratégia do Atlético funcionou, não levou gol. Mas quando a gente vê o que foi o jogo... eu acho que é muito mais assim. Eu acho que a estratégia não funcionou, é que o Flamengo ajudou.
como o mas resultado que funcionou. Quando a gente olha para a estratégia e vê o que o Flamengo perdeu de gols e de chances claras, aí parece que a estratégia não funcionou. Foi o Flamengo que não colaborou, não fez a sua parte. O Flamengo não conseguiu fazer o gol. Sim. Porque o Flamengo não jogou mal. Não, mas nesse sentido de colaborou com a estratégia do Atlético Paranaense, porque chance de fazer gol teve, mas não fez. O goleiro do Atlético... Desculpa, Alfredo. Não, o goleiro foi bem. A bola pegou na trave. Eventualidades, assim, imprecisões. Trave é uma imprecisão. Diria Abel Ferreira, teve um pouco de sorte? O Atlético Paranaense teve um pouco de sorte dentro de sua estratégia. Sim. Teve um pouco de sorte dentro de sua estratégia. Eu resumiria dessa forma. Sabe por quê, Camila? Qual que era a estratégia do Atlético? Se defender bem e aproveitar uma oportunidade de contra-ataque e sair do Maracanã vitorioso ou pelo menos com empate, que foi o que aconteceu. Só que assim, um time que permite o adversário criar 22 possibilidades de finalização, sendo que 5 delas foram no gol, e dessas 5, uma na trave, 3 com defesa do goleiro e a outra com o Kelvin salvando praticamente em cima da linha, há um pouco de posicionamento, mas há um pouco de sorte também, ou de imprecisão do adversário. Então, a estratégia deu certo por conta do resultado final. Mas que o Atlético chegou a ser permissivo diante da força que o Flamengo tem ofensiva, isso a gente tem que concordar também, porque se uma ou duas dessas tentativas, ou de bola na trave, ou que o Kelvin tirou em cima da linha, entrassem, seria 2-0 para o Flamengo, e a gente estaria aqui falando do desempenho ofensivo e do volume de jogo que o Flamengo teve e que o Atlético não teve, e não do sucesso defensivo ou da estratégia de fazer cera ou de segurar um pouco mais o jogo. Teve muito isso. Que está tudo dentro do que o jogo te permite. O fazer cera, então, não acho que esteja dentro do aceitável, não, tá? Não, eu acho que é bem criticável. Bastante. Mas tem um árbitro ali pra isso, né? Sim. Exato. Aí é papel do árbitro, fez cera, demorou 5 minutos, põe mais 5 e acabou. Não, eu acho até que o Luiz Flávio, por exemplo, cometeu diversos erros durante a partida. Sim. Mas um dos acertos foi cartão amarelo pro goleiro com 20 e poucos minutos. Porque tava na cara que o Bento já estava fazendo 50. Exatamente. E aí, quando você vai lá aos 45 do segundo tempo e dá cartão amarelo pro cara que fez cera o jogo inteiro, você não tá punindo a cera, ou você não tá evitando a cera. Aí já fez. Então, teve a percepção. E o Bento confirmou que a estratégia era essa no fim do jogo, na entrevista. Teve a percepção de que o goleiro... O professor pediu. Teve a percepção de que o goleiro tá demorando Não o dá cartão também amarelo. pra chegar e mentir e falar, não, cera, é óbvio, Agora, tá todo mundo vendo. Essa parte é bem criticável. Mas o Mas resto... é permitida. Não, a cera... Pelos árbitros. Isso, é permitida pelo árbitro, né? O árbitro tem que ser mais rigoroso. É difícil também, não é muito fácil resolver esse problema. Mas, enfim, a estratégia, a gente pode gostar ou não, no caso, na maioria de nós. Diria que quem gosta de futebol não gosta de ver isso, não paga para ver isso. O torcedor do Atlético gostou. Não. Gostou do resultado. Mas podia ser 0-0, mas podia ser 3-0, como foi o jogo ontem. Gostou do resultado. Porque podia ter levado eu não sei, assim, se não ficou meio ali receoso, se não foi um sofrimento muito grande. Ah, não. Ao final, eu não tenho dúvida. Durante o jogo deve ter pensado, não é possível, esse time não sai de trás. Não, é possível, se não vai jogar. O Canóbio ficou no banco. Sim, e eu duvido que o torcedor espere essa atuação lá na Arena da Baixada. Não, é assim, o Atlético, eu tenho certeza que o torcedor está aliviado, satisfeito com o resultado, mas que durante o jogo ficou se questionando, será que não dá para jogar contra o Flamengo? Porque o que o Atlético fez, basicamente, não foi jogar. Foi tentar fazer com que 90 minutos de nossas vidas desaparecessem. Né? Não, foi tentar fazer com que o Flamengo eles não queriam jogasse, chegar no só Maracanã. que o Flamengo jogou. Não, eles queriam chegar no Maracanã e ir embora 2 horas depois, sem que tivesse... Se falasse para o Filipão, olha só, assina aqui, vocês vão chegar no Maracanã, 2 horas depois vocês vão embora, 0-0, tá bom para vocês? Só botando a bola pra lateral. Assina agora, não vamos nem correr. Não vamos nem correr, foi lá para fazer isso. Isso é legal? Não gosto. Mas está dentro do aceitável? Está dentro de uma estratégia? Pode dar resultado? Ok. Foi uma possibilidade de anular uma vantagem que a gente sabe que é grande, do Flamengo jogando no Maracanã com a apoio da sua torcida, não tinha perdido ainda com o Dorival jogando no Maracanã, como não perdeu ontem. É uma força que faz uma diferença muito grande. A gente viu nos minutos iniciais contra o Atlético Mineiro, em que o Flamengo precisava da vantagem, porque tinha perdido no jogo de ida e aproveitou do seu volume, do seu talento individual, do seu talento coletivo, mas da força da torcida também. E ontem, por várias circunstâncias que a gente já citou aqui, o Felipão e o time do Atlético, os dois conseguiram anular
dentro dessas dificuldades e das bolas na trave, do Kelvin salvando em cima da linha, chegar vivo ao jogo da Arena da Baixada. Aí, a partir dali, são outros 90 minutos em que o Atlético vai ter a sua vantagem de jogar em casa, no seu gramado, e com a possibilidade de sair para o jogo e elaborar uma estratégia diferente, se assim for o que o Felipão pensa. Lembrando que, atualmente, o 0-0 do primeiro jogo, ele é muito bom para o time visitante. Antes não era tão bom assim. 0-0 no primeiro jogo era bom pro mandante, por incrível que pareça. Porque você tinha o gol fora de casa, você jogava por todos os empates praticamente na casa do adversário, certo? O 0-0 levava para os pênaltis, 1-1, 2-2, 10-10, você classificava. Então você empatava 0-0 na sua casa, era um resultado um pouco frustrante, porque você não abriu uma grande vantagem, mas você pegava os empates pro jogo de volta. Sim. Agora não. O 0-0... na Libertadores, não? O 0-0... Então esse é o ponto negativo do gol fora de casa. Do critério de desempate do gol fora de casa. Acho que o critério de desempate do gol fora de casa, ele visava incentivar um time a fazer gol fora de casa, mas na verdade ele incentivava o mandante a não tomar o gol dentro de casa. Então tinha esse problema. Mas, quando empatava 0-0, primeiro jogo, o visitante saía frustrado. O visitante saía, ficamos numa situação que não nos favorece tanto. O Galo é o maior exemplo, até porque o Hulk perdeu o pênalti, lembra? Sim, e acabou sendo determinante, né? Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, que dá pra gente ter uma ideia desse massacre, desse amasso que a gente falou ontem do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. 23 finalizações durante todo o jogo contra 4 do Furacão. 20 chutes no gol, ou seja, dessas finalizações, 20 foram no gol, na direção do gol, 3 para o Furacão. 7 escanteios para o Flamengo, 3 para o Atlético. A pressão de passes, 88% para o Flamengo, 70% para o Furacão. 27 desarmes do Atlético Paranaense, aí melhora ali nesse quesito, Flamengo 14. Cartões amarelos, 5 para um lado, 4 para o outro. Vermelho, 1 só, mas a gente já vai discutir se não poderia ter mais no jogo de hoje. Amarelos e vermelhos, enfim. E além disso, cruzamentos, 39 para o Flamengo, 9 para o Furacão. Posse de bola, 65% para o Flamengo, 35% para o Atlético. E ainda tem o número de passes, que, salvo engano, foi 600 e pouco para um lado, 100 e pouco para o outro. Uma diferença Esse número de cruzamentos do Flamengo, ele aumenta no segundo tempo quando você não tem o resultado, né? Sim, e aí começa a esfreir na área. Por a retranca, você começa o bombardeio antiaéreo, é isso. Fala galera, saudações rubro-negras, mais um videozinho aí que vocês assistiram do Flamengo no programa Seleção Sport TV. Esse empate 0-0 no Maracanã, um empate que para mim não fiquei muito satisfeito. Eu gostaria de uma vitória de pelo menos 2 gols de diferença. Mas a disputa está aberta, tem um jogo dia 17 de agosto, jogo de volta. E o Flamengo tem um elenco, tem condições de chegar lá e pelo menos vencer pelo placar mínimo que já garante a classificação. Os créditos desse vídeo é da Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Tem o nome vermelho aqui embaixo, inscreva-se, clica lá, é de graça. Aciona o sininho das notificações para ser notificado quando tiver um vídeo novo falando do Flamengo para você. Tudo isso é grátis, você não paga nada por isso. Clica lá e se inscreve. De graça também é um treinamento que tem aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, do maior treinamento de marketing digital do Brasil. Um treinamento totalmente grátis. Você clica lá, chega no seu e-mail as aulas, para você iniciar seu projeto, iniciar suas vendas na internet, mesmo que você não tenha nem experiência, mesmo que você não tenha estoque. Clica lá, se inscreve e conheça esse novo mercado. Tem muita gente ganhando muito dinheiro trabalhando pela internet. E por hoje é só. Saudações rubro-negras.